Estamos lendo o livro de Levítico. Vamos começar agora o capítulo 8. Disse mais o Senhor a Moisés: Toma a Arão e a seus filhos com ele, e os vestidos, e o óleo da unção, e o novilho da oferta pelo pecado, e os 2 carneiros, e o cesto de pães ázimos, e reúne a congregação toda à porta da tenda da revelação. Fez, pois, Moisés como o Senhor lhe ordenara, e a congregação se reuniu à porta da tenda da revelação. E disse Moisés à congregação: Isto é o que o Senhor ordenou que se fizesse. Então Moisés fez chegar Arão e seus filhos, e os lavou com água, e vestiu Arão com a túnica, cingiu-o com o cinto, e vestiu-lhe o manto, e pôs sobre ele o éfode, e cingiu-o com o cinto de obra esmerada, e com ele lhe apertou o éfode. Colocou-lhe então o peitoral, no qual pôs o urim e o tumim, e pôs sobre a sua cabeça a mitra, e sobre esta, na parte dianteira, pôs a lâmina de ouro, a coroa sagrada, como o Senhor lhe ordenara. Então Moisés, tomando o óleo da unção, ungiu o tabernáculo e tudo o que nele havia, e os santificou. E dele espargiu 7 vezes sobre o altar, e ungiu o altar e todos os seus utensílios, como também a pia e a sua base, para santificá-los. Em seguida derramou do óleo da unção sobre a cabeça de Arão, e ungiu-o para santificá-lo. Depois Moisés fez chegar aos filhos de Arão, e os vestiu de túnicas, e os cingiu com cintos, e lhes atou tiaras, como o Senhor lhe ordenara. Então fez chegar o novilho da oferta pelo pecado, e Arão e seus filhos puseram as mãos sobre a cabeça do novilho da oferta pelo pecado. E depois de imolar o novilho, Moisés tomou o sangue e pôs dele com o dedo sobre as pontas do altar em redor, e purificou o altar. Depois derramou o resto do sangue à base do altar, e o santificou para fazer expiação por ele. Então tomou toda a gordura que estava na fressura, e o redenho do fígado, e os 2 rins com a sua gordura, e os queimou sobre o altar. Mas o novilho com o seu couro, com a sua carne, e com seu excremento, queimou no fogo, fora do arraial, como o Senhor lhe ordenara. Depois fez chegar o carneiro do holocausto, e Arão e seus filhos puseram as mãos sobre a cabeça do carneiro. Havendo imolado o carneiro, Moisés espargiu sangue sobre o altar em redor. Partiu também o carneiro nos seus pedaços, e queimou dele a cabeça, os pedaços e a gordura. Mas a fressura e as pernas lavou com água. Então Moisés queimou o carneiro todo sobre o altar. Era holocausto de cheiro suave, uma oferta queimada ao Senhor, como o Senhor lhe ordenara. Depois fez chegar o outro carneiro, o carneiro da consagração. E Arão e seus filhos puseram as mãos sobre a cabeça do carneiro. E tendo Moisés imolado o carneiro, tomou do sangue deste, e o pôs sobre a ponta da orelha direita de Arão, sobre o polegar da sua mão direita, e sobre o polegar do seu pé direito. Moisés fez chegar também os filhos de Arão, e pôs daquele sangue sobre a ponta da orelha direita deles, e sobre o polegar da sua mão direita, e sobre o polegar do seu pé direito, e espargiu o sangue sobre o altar em redor. E tomou a gordura, e a cauda gorda, e toda a gordura que estava na fressura, e o redenho do fígado, e os 2 rins com a sua gordura, e a coxa direita. Também do cesto dos pães ázimos que estava diante do Senhor, tomou um bolo ázimo, e um bolo de pão azeitado, e um coscorão, e os pôs sobre a gordura, e sobre a coxa direita. E pôs tudo nas mãos de Arão e de seus filhos, e o ofereceu por oferta movida perante o Senhor. Então Moisés os tomou das mãos deles, e os queimou sobre o altar em cima do holocausto, os quais eram uma consagração por cheiro suave, oferta queimada ao Senhor. Em seguida tomou Moisés o peito, e o ofereceu por oferta movida perante o Senhor. Era a parte do carneiro da consagração que tocava a Moisés, como o Senhor lhe ordenara. Tomou Moisés também o óleo da unção e do sangue que estava sobre o altar, e o espargiu sobre Arão
e as suas vestes, e sobre os seus filhos e as vestes de seus filhos com ele. E assim santificou tanto a Arão e as suas vestes, como a seus filhos e as vestes de seus filhos com ele. E disse Moisés a Arão e seus filhos: Cozei a carne à porta da tenda da revelação, e ali a comereis, com o pão que está no cesto da consagração, como ordenei, dizendo: Arão e seus filhos a comerão. Mas o que restar da carne e do pão, queimá-lo-eis ao fogo. Durante 7 dias não saireis da porta da tenda da revelação, até que se cumpram os dias da vossa consagração. Porquanto, por 7 dias, ele vos consagrará. Como se fez neste dia, assim o Senhor ordenou que se proceda, para fazer expiação por vós. Permanecereis, pois, à porta da tenda da revelação, dia e noite, por 7 dias, e guardareis as ordenanças do Senhor, para que não morrais. Porque assim me foi ordenado. E Arão e seus filhos fizeram todas as coisas que o Senhor ordenara por intermédio de Moisés. Estamos lendo o livro de Levítico. Vamos começar agora, capítulo 9. Ora, ao dia 8º, Moisés chamou Arão e seus filhos e os anciãos de Israel, e disse a Arão: Toma um bezerro tenro para a oferta pelo pecado, e um carneiro para o holocausto, ambos sem defeito, e oferece-os perante o Senhor. E falarás aos filhos de Israel, dizendo: Tomai um bode para a oferta pelo pecado, e um bezerro e um cordeiro, ambos de 1 ano e sem defeito, como holocausto. Também um boi e um carneiro para ofertas pacíficas, para sacrificar perante o Senhor, e oferta de cereais amassada com azeite, porquanto hoje o Senhor vos aparecerá. Então trouxeram até a entrada da tenda da revelação o que Moisés ordenara. E chegou-se toda a congregação, e ficou de pé diante do Senhor. E disse Moisés: Esta é a coisa que o Senhor ordenou que fizesseis, e a glória do Senhor vos aparecerá. Depois disse Moisés a Arão: Chega-te ao altar, e apresenta a tua oferta pelo pecado, e o teu holocausto, e faz expiação por ti e pelo povo. Também apresenta a oferta do povo, e faz expiação por ele, como ordenou o Senhor. Arão, pois, chegou-se ao altar, e imolou o bezerro, que era a sua própria oferta pelo pecado. Os filhos de Arão trouxeram-lhe o sangue, e ele molhou o dedo no sangue, e o pôs sobre as pontas do altar, e derramou o sangue à base do altar. Mas a gordura e os rins, e o redenho do fígado, tirados da oferta pelo pecado, queimou-os sobre o altar, como o Senhor ordenara a Moisés. E queimou ao fogo fora do arraial a carne e o couro. Depois imolou o holocausto, e os filhos de Arão lhe entregaram o sangue, e ele o espargiu sobre o altar em redor. Também lhe entregaram o holocausto, pedaço por pedaço, e a cabeça, e ele os queimou sobre o altar. E lavou a fressura e as pernas, e as queimou sobre o holocausto no altar. Então apresentou a oferta do povo, e tomando o bode, que era a oferta pelo pecado do povo, imolou-o, e o ofereceu pelo pecado, como fizera com o primeiro. Apresentou também o holocausto, e ofereceu segundo a ordenança. E apresentou a oferta de cereais, e tomando dela um punhado, queimou sobre o altar, além do holocausto da manhã. Imolou também o boi e o carneiro em sacrifício de oferta pacífica pelo povo. E os filhos de Arão entregaram-lhe o sangue, e ele aspargiu sobre o altar em redor. Como também a gordura do boi e do carneiro, e a cauda gorda, e o que cobre a fressura, e os rins e o redenho do fígado. E puseram a gordura sobre os peitos, e ele queimou a gordura sobre o altar. Mas os peitos e a coxa direita ofereceu-os Arão por oferta movida perante o Senhor, como Moisés tinha ordenado. Depois, Arão, levantando as mãos para o povo, o abençoou e desceu.
tendo acabado de oferecer a oferta pelo pecado, o holocausto e as ofertas pacíficas. E Moisés e Arão entraram na tenda da revelação. Depois saíram e abençoaram o povo, e a glória do Senhor apareceu a todo o povo, pois saiu fogo de diante do Senhor, e consumiu o holocausto e a gordura sobre o altar, o que vendo todo o povo, jubilaram e prostraram-se sobre os seus rostos. Estamos lendo o livro de Levítico. Vamos começar agora o capítulo 10. Ora, Nadab e Abiú, filhos de Arão, tomaram cada um seu incensário, e pondo neles fogo, e sobre ele deitando incenso, ofereceram fogo estranho perante o Senhor, o que ele não lhes ordenara. Então saiu fogo de diante do Senhor, e os devorou, e morreram perante o Senhor. Disse Moisés a Arão: Isto é o que o Senhor falou, dizendo: Serei santificado naqueles que se chegarem a mim, e serei glorificado diante de todo o povo. Mas Arão guardou o silêncio. E Moisés chamou a Misael e a Elzafã, filhos de Uziel, tio de Arão, e disse-lhes: Chegai-vos, levai vossos irmãos de diante do santuário para fora do arraial. Chegaram-se, pois, e levaram-nos como estavam, nas suas próprias túnicas, para fora do arraial, como Moisés lhes dissera. Então disse Moisés a Arão e a seus filhos Eleazar e Itamar: Não descubrais as vossas cabeças, nem rasgueis as vossas vestes, para que não morrais, nem venha ira sobre toda a congregação. Mas vossos irmãos, toda a casa de Israel, lamentem este incêndio que o Senhor acendeu. E não saireis da porta da tenda da revelação, para que não morrais, porque está sobre vós o óleo da unção do Senhor. E eles fizeram conforme a palavra de Moisés. Falou também o Senhor a Arão, dizendo: Não bebereis vinho, nem bebida forte, nem tu nem teus filhos contigo, quando entrardes na tenda da revelação, para que não morrais. Estatuto perpétuo será isso pelas vossas gerações. Não somente para fazer separação entre o santo e o profano, e entre o imundo e o limpo, mas também para ensinar aos filhos de Israel todos os estatutos que o Senhor lhes tem dado por intermédio de Moisés. Também disse Moisés a Arão e a Eleazar e a Itamar, seus filhos, que lhe ficaram: Tomai a oferta de cereais que resta das ofertas queimadas do Senhor, e comei-a sem levedura junto do altar, porquanto é coisa santíssima. Comê-la-eis em lugar santo, porque isto é a tua porção e a porção de teus filhos das ofertas queimadas do Senhor, porque assim me foi ordenado. Também o peito da oferta movida e a coxa da oferta alçada comê-lo-eis em lugar limpo, tu e teus filhos e tuas filhas contigo, porquanto são eles dados como tua porção, e como porção de teus filhos, dos sacrifícios das ofertas pacíficas dos filhos de Israel. Trarão a coxa da oferta alçada e o peito da oferta movida juntamente com as ofertas queimadas da gordura, para movê-los como oferta movida perante o Senhor. Isso te pertencerá como porção a ti e a teus filhos contigo para sempre, como o Senhor tem ordenado. E Moisés buscou diligentemente o bode da oferta pelo pecado, e eis que já tinha sido queimado. Pelo que se indignou grandemente contra Eleazar e contra Itamar, os filhos que de Arão ficaram, e lhes disse: Por que não comestes a oferta pelo pecado em lugar santo, visto que é coisa santíssima, e o Senhor a deu a vós para levardes a iniquidade da congregação, para fazerdes expiação por eles diante do Senhor? Eis que não se trouxe o seu sangue para dentro do santuário. Certamente a devias ter comido em lugar santo, como eu havia ordenado. Então disse Arão a Moisés:
Eis que hoje ofereceram a sua oferta pelo pecado e o seu holocausto perante o Senhor. E tais coisas como essas me têm acontecido. Se eu tivesse comido hoje a oferta pelo pecado, porventura teria sido isso coisa agradável aos olhos do Senhor? Ouvindo Moisés isto, pareceu-lhe razoável.